E ele coloca luz sobre alguns assuntos. 1 Timóteo, capítulo 2. O Evangelho, ele coloca luz em alguns assuntos, né? Quando a gente abre o Evangelho, a Bíblia, as Sagradas Escrituras para meditar sobre algum assunto, ele dá luz para trazer entendimento aos ouvintes, aos presentes. 1 Timóteo, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Antes de tudo, ele está falando, incentiva vocês, antes de tudo, você tem sonhos, você tem projetos, você tem coisas que você tem colocado diante do Senhor, não tem? Você tem coisas que você quer construir. Tem pessoas querendo aqui, um exemplo, crescer em alguma área da vida, e às vezes tem orado por isso. Tem pessoas que querem arrumar um emprego, e às vezes tem orado por isso. Tem pessoas que querem mudar de emprego, e às vezes tem orado por isso. Tem pessoas que querem prosperar em alguma área da sua vida. Tem pessoas que querem que os filhos sejam capacitados. O apóstolo Paulo fala, antes disso, antes de tudo isso que você vai orar, você tem que fazer uma coisa. Aí ele fala aqui, antes de tudo isso, eu incentivo vocês que orem para quem? Para quem está no poder. Para o quê? O presidente. Aqueles que ditam as leis. Antes de eu orar por mim, antes de eu orar pela minha vida pessoal, antes de eu colocar os meus desejos diante de Deus, eu preciso orar para quem? Para aqueles que estão em poder. Interessante, não é? Olha como Deus trabalha. Antes de eu orar pelas minhas causas, eu tenho que orar, né? Eu incentivo que antes de tudo, eu tenho que orar por eles. Porque não adianta nada eu conseguir Deus me abençoar nessas áreas, se quem está lá no poder tomando decisões e fazendo leis, não for uma pessoa do bem. Não for uma pessoa que projetam leis boas. Por exemplo, eu quero que o meu filho estude, se capacite, seja alguém promissor na vida. Eu gosto de uma frase, pais bons, filhos melhores. No sentido assim, eu quero que meu filho chegue melhor do que eu, chegue mais além do que eu. Mas não adianta nada eu orar pela vida dele, ou investir na vida dele, se tem alguém lá no poder que tem feito leis que vai travar tudo isso. Não adianta Senhor, eu quero pedir ao Senhor uma porta no mercado de trabalho, estou precisando de um emprego. E se tiver alguém lá que está fechando as portas de trabalho? Se tiver alguém lá no poder que tem obrigado, quem vai abrir porta para mim são os empresários, não é? Se eu estou precisando de uma porta de emprego, algum empresário vai abrir porta para mim. E alguém subjugando o empresário, alguém cobrando impostos duros, esses empresários vão fazer o quê? Eles vão embora do país, não vai ter porta aberta. E eu estou orando, Senhor, abre porta, abre porta. Por isso que ele está falando, antes de você orar por você, olha como a Bíblia é organizada, olha como Deus é organizado. Olha como não se trata de mim, é o pão nosso, é o Pai nosso, é o coletivo. Antes de você orar por você, você tem que orar para quem está no poder.
Antes de eu orar pelas minhas causas, eu tenho que orar para quem está no poder. Senhor, abençoa ele, dá sabedoria a ele, dá direção a ele, para que as decisões dele não venham influenciar em mim, nas minhas decisões. Porque não adianta, irmãos, eu construir uma casa. Antes de eu construir uma casa, eu tenho que ter o terreno. Antes de eu fazer algumas coisas, tem que preparar o terreno primeiro antes. O apóstolo Paulo está falando, olha, ore pelas pessoas que estão no poder, ora para aquelas pessoas que decretam leis, oram para aquelas pessoas que tomam decisões. Por quê? Porque as decisões desses senhores e dessas senhoras vai refletir no povo. Então esse negócio, eu estou falando isso, por que Deus colocou no meu coração? A gente está aqui há uma semana da eleição. E aqui a gente não está fazendo aqui campanha nem nada. A gente só quer trazer luz a uma decisão que a gente vai tomar daqui uma semana. E quem que vai estar lá? Será que são pessoas que levam as bandeiras de Deus? São as pessoas que tá com boas intenções ou com más intenções? Porque não adianta nada orar. Porque nós temos países vizinhos aí que a gente hoje temos a capacidade, conseguimos através de uma tela de um celular ver. Tem irmãos sofrendo, irmãos na fé, orando a Deus por porta de emprego, orando a Deus por pão, orando a Deus por seus filhos não ser presos. Tem irmãos hoje lá na Nicarágua, tem irmãos hoje orando lá na Argentina, na Venezuela, esses nossos países vizinhos. Se nós formos olhar e assistir as notícias, a gente vai ver que tem irmãos lá, igual nós, que tem a mesma fé no mesmo Deus, que toma ceia igual a gente, que se reúne igual a gente aqui, tem a fé no Senhor, e eles estão orando. Mas não adianta, irmãos. Estão sofrendo lá por quê? Porque não oraram e não agiram antes. Aí a conta não está fechando, a oração não está fechando. Mas eu estou orando, estou falando eles lá. Eu estou orando por emprego e Deus não abre a porta. É lógico, os empresários que foram tudo embora. Quem tem dinheiro, quando o país está ruim, quem tem dinheiro vai embora. Nossa, eu queria tanto que meus filhos não estão conseguindo, tudo que eu sonhei com meus filhos é lógico. Porque quem está no poder lá está metendo os pés pelas mãos. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, antes de tudo, faça orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Aleluia. Quando o Senhor levou o povo lá, falou pelos lábios de Jeremias, o Senhor falou assim, olha, eu vou transportar vocês lá para Babilônia. Foi aquele castiguinho de 70 anos que Deus deu para o povo de Israel. Sabe o que Deus falou? Ore pela paz da cidade que eu estou mandando vocês ir. Porque na paz daquela cidade vocês vão ter paz. Aquela cidade que vocês estão indo, sabe a terra que vocês estão indo lá para a Babilônia? Se a Babilônia ter paz, vocês vão ter paz. Se a Babilônia prosperar, vocês vão prosperar. Porque é assim que funciona, meus irmãos. Se o Brasil prosperar, nós prosperamos também. Se nós olhamos pela paz da nossa nação, nós vamos prosperar também. Porque é um coletivo. Esse negócio, mas o céu não está em crise, não. Mas o Brasil, se não tomar cuidado, fica em crise e reflete, sim, na gente, sim. Então nós precisamos continuar orando e levar muito a sério os nossos votos. Antes de você votar, ore a Deus. E veja, tira um tempinho, um período, semana que vem, essa semana, né?
para você pensar e você falar assim, olha, deixa eu ver aqui, esse aqui que quer lá governar lá em cima. Deixa eu ver o que ele fala. E esse aqui que vou deixar ele governando, continuar governando ou não? Aí você ora, vê se as ideias de um estão batendo com as ideias de Deus. É assim que a gente vai tomar decisão. Não é politicagem, mas a Bíblia trata de todos os assuntos que diz respeito à vida. E eu tenho certeza que Deus tem colocado no coração dos irmãos, de padres, de pastores, para orientar o seu povo, para orientar a comunidade que eles ali estão. Porque Deus, Ele importa comigo e com você. Que a minha oração, ela tem que ser baseada, né? Eu costumo dizer que a nossa fé, o nosso voto, ele é a extensão da nossa fé. Por exemplo, Deus é contra o aborto. Está na Bíblia. Você sabia que Jeremias, antes de ser formado, ele estava no ventre da mãe dele. Ele era informe ainda. Deus olhou para aquele feto ali. Eu tenho uma obra na sua vida, você vai ser profeta. Então quem vai me governar, eu tenho que olhar o que ele pensa sobre o aborto. E o outro? E o outro? Tá, anota aqui. Deus é contra. Deus abomina algumas coisas. O que Deus abomina? O que é esse que vai representar a abomina? Por quê? Porque isso vai refletir muito na igreja. Quem desonra a Deus vai desonrar a sua igreja. Quem desonra a Deus vai desonrar o teu povo. Quem não respeita a Deus vai respeitar os homens. Então são coisas que é para nós refletirmos, né? À luz das Escrituras. Porque o nosso voto é a extensão da nossa fé. Não adianta, meus irmãos, nós orarmos e ficar, Senhor, abençoa, abre porta e faz isso. E tem gente lá tomando decisões erradas, metendo os pés pelas mãos. O que vai acontecer? Cadê as portas? É culpa de Deus, Deus não me vê, eu que estou em pecado. Não era pecado meu, não. Reflexo da crise, reflexo de más decisões, reflexo de não pensar no povo, não pensar no povo, de não amar a nação. E eu tenho certeza, pela fé em Jesus, que eu sei que Deus, que pastoreia a sua igreja, e tem colocado no coração de muitos e muitos e muitos líderes nesta noite, nesta semana, para falar sobre esse assunto. Porque Ele direciona o seu povo. Então, por isso que nós estamos colocando uma lanterna nesse assunto nesta noite, para você enxergar um pouquinho melhor, para você, na hora que você for votar, entende, o meu voto é a extensão da minha fé. O que esse candidato pensa, o que esse não pensa, e é assim. Quem reina e governa sobre nós é Deus. Mas tem homens que Deus coloca. A Bíblia diz assim, quando o justo governa, está lá em Provérbios, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo se esconde. Então, a eleição, ela é muito importante. E quem não... Tem um ditado que diz, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Quem não gosta de política, para que isso, política? Quem não gosta de política vai ser governado pelo quem gosta. Então, nós precisamos ter isso na fé. A nossa fé, a nossa vida, daqui a uma semana a gente tem uma decisão importante. Cada formiguinha tem uma decisão. E você tem uma semana para orar, para refletir no que Deus está falando através da sua palavra. E ver o que é melhor. Ninguém tem que falar, meter a mão no seu olho e falar, você tem que fazer isso, não. Você tem que
refletir por você mesmo, sobre a luz que Deus tem colocado. E você ver o que você precisa fazer. Né? O seu voto é a extensão da sua fé. Essa semana é uma semana muito importante. É um divisor de água nos próximos 4 anos da nossa vida. Né? E eu tenho orado a Deus por essa nação, apresentado. Né? Porque Deus, irmãos, Ele é tudo, só que Deus Ele só não vota. Né? Alguém uma vez disse, cada nação tem um presidente que escolheu o que merece. Que é nós que escolhemos. E depois não adianta nós reclamarmos. Né? Eu nunca vi, irmãos, primeira vez que eu vejo, católicos e evangélicos unidos na mesma direção. Deixando as divergências de lado, deixando, porque discernimento que o Espírito Santo dá a nós. Que nós possamos ficar com essa palavra, porque é a vontade de Deus, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Né? Mas aqui em cima ele diz, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o quê? Que nós oramos, que nós lutamos, que nós esperamos, oramos por essas pessoas, que venham ao conhecimento da verdade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa, que todos os homens se salvem, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, que a gente tenha paz, que a gente tenha prosperidade, que a gente pode estar trabalhando tranquilo, um filho nosso na escola, e sabendo que ali tem um professor dando aula, né? Que não tem ideologias. Você pode orar a Deus pedindo uma porta de emprego, sabendo que tem pessoas abrindo portas. Porque não adianta, irmãos, a gente acha que é tudo pessoal com Deus. Mas Deus trabalha no pessoal também, mas Deus trabalha no coletivo. Venha a nós o teu reino. Senhor, venha a nós o teu reino. Mas aí nós voltamos, né? Nós escolhemos com aquele que não tem compromisso com o seu reino. Mas a gente fica, venha a nós o teu reino. Amém? Amém. O seu voto é a extensão da sua fé. Vamos se colocar de pé, quer fazer uma oração?